Esse é o vídeo 2 sobre como os conflitos podem se tornar uma doença. E nessa parte 2, eu quero convidar você a refletir sobre alguns padrões que nós temos, são padrões biológicos. E dentro desses padrões nós temos o sistema nervoso simpático e parasimpático. Eles fazem parte do sistema nervoso autônomo. Basicamente, para a gente não deixar isso muito complexo, o sistema nervoso simpático é o que você ativa quando você está na fase dia, na fase ação, quando você está em alerta ou quando você está no seu dia a dia trabalhando. E o parasimpático, ele faz parte do sistema dito noturno, que é onde nós nos recuperamos e reparamos o organismo. Ele tem muito a ver com a nossa imunidade e com toda a capacidade do corpo de se regenerar. Então nós temos o sistema nervoso que te ativa, de certa forma ele te desgasta, e nós temos um padrão do sistema nervoso que te recupera de toda essa fase de ativação. Esse sistema ele vai controlar vários órgãos do seu corpo, dependendo de qual tiver mais ativado. Então, se você está em luta ou fuga, você vai ter a pupila dilatada, coração mais acelerado, o sangue vai bombear mais para os músculos, menos para as vísceras e muito mais para a área frontal do cérebro, para você poder ter uma capacidade maior de reagir diante daquela situação. Diferente acontece quando você está com o sistema parasimpático ativo. Ele vai contrair a pupila, mandar mais sangue para as vísceras, menos sangue para os músculos, entre várias outras reações em cadeia que vai acontecer nos órgãos. Muitas vezes quem vai modular muito essa ponte entre teu cérebro e teu corpo é o nervo vago. Se você nunca ouviu falar desse nervo, ele é um nervo muito importante nessa manutenção do teu sistema nervoso, esse equilíbrio do teu organismo que nós chamamos de homeostase. Só para você entender, quando você vive então um choque biológico, um conflito biológico, você vai ativar o teu sistema nervoso, ele vai ter uma predominância mais simpática, ou seja, o sistema nervoso simpático vai agir com mais ação, você vai entrar em fase ativa. Se esse conflito é resolvido, você entra em fase pós-conflito, ou nós chamamos de PCL. E você pode ver nesse gráfico que normalmente nós temos um ritmo dia e noite e teoricamente ele deveria ser muito bem equilibrado. Na fase dia nós estamos em ação, na fase noite nós estamos em recuperação. Quando nós vivemos um choque conflitual, vamos ter essa resposta biológica, onde o nosso sistema nervoso ele vai ativar vários eixos hormonais, eixos de estresse e vai manter você numa fase ativa. Essa fase ela é muito desgastante. E é nesse momento de conflito muito ativo, imagina que você acabou de receber uma notícia ou passar por uma situação, seu corpo ele vai responder de forma simpaticotônica. Você vai ter perda ou falta de apetite, dependendo do tempo que isso durar, você pode ter até perda de peso. Você entra em fadiga, mas aquela fadiga tensa, você nunca descansa, mesmo cansado. Uma tendência ao coração ficar mais hiperativado, não necessariamente só em taquicardia, mas uma sensação dele estar batendo mais forte, pulando mais do que o normal. Nessa fase você pode ter mãos e pés mais frios do que o normal. Quando você está nessa fase ativa, além do que eu falei, você pode ter mais gastrite, zumbido, às vezes até dor no peito. Nós temos que ter muito cuidado nessa fase, porque é a fase de estresse. O corpo não foi feito para ficar muito tempo sob estresse. Ele vai sofrer um desgaste. Essa fase é perigosa para o teu cérebro, para o teu corpo e para a tua saúde mental. Quem que aguenta ficar em alerta por muito tempo? Sem dormir direito. E se isso dura no tempo, você vai ter a famosa adaptação crônica ao estresse, que hoje é um dos principais problemas que afetam os trabalhadores de muitos países no mundo inteiro, podendo gerar doenças crônicas e degenerativas. Eu sempre falo muito isso, a fase ativa é perigosa e a gente tem que ter um cuidado muito grande com ela. Lembrando, fase ativa é aquele conflito que não foi resolvido. E isso vai gerando um desgaste progressivo. E uma das principais características dessa fase é você ficar remoendo, você ficar preso naquilo tentando achar essa solução. Isso pode ser considerado um efeito quase que hipnótico. Você fica naquela propensão a reviver o conflito, entra num padrão quase que esquizofrênico, chamado de mini esquizofrenia. Sabe aquela pessoa, ou você já viveu isso, você fica com o olhar vazio, o olhar vidrado, tentando achar uma solução? Isso é um mecanismo inconsciente de proteção. Muitas vezes diante de algo que foi muito desagradável. O cérebro ele vai tentar achar uma solução, tentando tirar você um pouquinho daquela realidade. Isso também é uma tentativa de amenizar a pancada. Ou você vai ficar criando um monte de coisa na sua cabeça que não é real, ou você vai achar uma justificativa para aquilo ficar mais leve para você. Um exemplo que eu costumo dar é que, por exemplo, uma pessoa acaba de terminar um relacionamento. Ela vai ter várias fases desse término. E ela pode entrar numa mini esquizofrenia. Por exemplo, ela já não valia nada mesmo, eu nem gostava tanto dela assim, ou ela nem era tão bonita assim, isso ela ou ele, né? O maior problema dessa fase é que a pessoa vai entrando em dificuldade de acessar a real solução. E ela vai se enganando, ela vai se perdendo nos próprios pensamentos, nas próprias ações, nas próprias atitudes, por causa dessas justificativas que ela vai tentando achar para tentar amenizar o problema. E aí nós falamos muito isso nas leis biológicas. Quanto mais tempo você fica nessa fase ativa, maior a chance de você ter mais sintomas quando você sai dela. E é na fase PCL onde eu mais atendo o paciente, que é a fase que a pessoa chega com dor, uma grande fadiga, só que daí agora é um cansaço que ela
até consegue descansar, mas está sempre com sono, passa a ter muita fome ou muita vontade de comer. Essa fase que vai aparecer as febres, as inflamações, as dores, conforme eu falei, pode despertar de madrugada. E uma curiosidade também é uma fase que as pessoas costumam estar com as mãos e os pés mais quentes. Qual é o ponto importante dessa fase? É permitir que o corpo descanse, que o corpo repare, e muita gente não permite que isso aconteça. Claro, eu entendo, às vezes você tem que trabalhar, você vai tomar alguma coisa para aquela dor, por exemplo. O problema é que muitas pessoas, elas ficam num conflito em balanço, elas entram e saem do estresse. E isso é péssimo para o organismo, porque nem resolve e nem sai de vez. Vai sofrendo desgaste por muito tempo em estresse e tentativa de resolução para recuperar daquele desgaste. E aí tudo isso vai se transformando em algo mais crônico, que é esse o grande X da questão. Se a pessoa não conseguir olhar para isso, não entender a importância dela entrar numa resolução de um conflito, mudando o ambiente, mudando a percepção, mudando os comportamentos, ela nunca vai conseguir superar seus medos. Ela vai ter essa dificuldade de achar um projeto, de achar uma solução, as coisas vão perdendo sentido, até por estar nesse efeito hipnótico constante. É o famoso tá ruim, mas tá bom. Ela não vai se permitir sair dessa mini esquizofrenia. Até porque ela nem tem consciência disso. E quando a gente não olha para aquilo que está nos incomodando, nunca vamos encontrar um sentido. A minha dor tem uma correlação com esse mecanismo, então eu vou olhar para esse mecanismo para eu poder melhorar dessa dor. Muitas pessoas só querem remediar. E nós precisamos entender que nós temos algumas condições para lidar de vez com aquele conflito que você está vivendo ou que você viveu e que de alguma forma não foi resolvido aí. Para todo conflito, nós só temos 3 soluções. Ou nós enfrentamos, ou nós nos afastamos, ou nós aceitamos. Só que não adianta enfrentar dando murro em ponta de faca. Não adianta se afastar fugindo. E não adianta aceitar engolindo sapo. E aí eu te deixo essa pergunta aqui. Qual é a solução possível dentro daquilo que você está vivendo hoje, nesse momento? Enfrentar, aceitar ou se afastar? E não existe ninguém nesse mundo que vai te dizer o que fazer a não ser você mesmo. Só que guarda isso. A solução tem que fazer sentido para você. E só depende de você. Muita gente espera a mudança do outro para alguma coisa acontecer. Só que se você está esperando isso, você pode se frustrar muito e viver nesse conflito de tranca que nunca se resolve. Um outro padrão biológico que eu acho talvez o mais importante de todos é que todos os sintomas, doenças, comportamentos e manifestações, elas possuem uma explicação, um sentido, que nós podemos chamar de sentido biológico ou a quintessência, aquilo que é mais puro, que é mais claro. E é aqui que encontra muito do meu trabalho. Quando você me traz um sintoma, eu vou avaliar se ele tem uma origem mais relacionada a uma doença específica, a uma fragilidade específica, mas também eu vou estar sempre buscando se existe um sentido biológico para aquilo. O que será que pode estar acontecendo, ou que você viveu, ou está vivendo, que pode estar perpetuando esse sintoma que você me traz? E muitas vezes eu uso conceitos da embriologia e das leis biológicas para poder entender o contexto do que você me traz. Por exemplo, problemas em endoderma, nos tecidos derivados, que são inervados, vamos dizer assim, pelo endoderma, que são as vísceras, órgãos. Nós vamos pensar sempre em questões vitais. E o que é vital para a pessoa? Dinheiro, porque para o teu cérebro dinheiro é comida. Alimento, sexo, ou seja, reprodução. Então, conflitos com o financeiro, conflitos com filhos, conflitos com qualquer coisa da tua sexualidade relacionada à reprodução, pode afetar esses órgãos. Lembrando, pode afetar, não significa que seja isso sempre. O mesoderma antigo, que essa é uma classificação do Dr. Hammer, que daí vai envolver meninge, derme, não a epiderme, a derme, que está embaixo da pele, e algumas regiões de mama, elas têm uma correlação com a proteção, são tecidos que protegem. Então, conflitos de atentado à integridade, eu me senti ferido, dilacerado, eu fui apunhalado pelas costas, podem gerar sintomas nessas regiões. O mesoderma novo, que é todo tipo de tecido de sustentação, de movimento, como músculos, tendões, ligamento, ossos, vasos sanguíneos, eles podem estar muito relacionados a conflitos de desvalorização. Eu não fui capaz de realizar um bom movimento, e isso pode gerar uma reação em cadeia e, consequentemente, uma sintomatologia nessas regiões. E o ectoderma, que vai gerar toda a nossa parte externa, nossas mucosas também. Nós falamos muito que essa é uma região que é controlada pelo córtex cerebral, que é a nossa região mais evoluída, ou seja, nossas relações. Todo tipo de conflito, de contato e separação, ou todo tipo de conflito social territorial. Conflitos com familiares, conflitos com chefe, colegas, vizinhos, conflitos de separação, conflitos de estresse, de alerta, ou seja, tudo que está no seu território pode envolver as inúmeras regiões que esse tecido controla. Um padrão biológico que eu acho muito interessante e que a gente precisa levar em consideração são as questões dos micro-organismos.
Se você for parar para pensar, a maior parte dos micro-organismos que estão no seu corpo, eles funcionam em simbiose com você. Hoje nós conhecemos a biota intestinal, ou microbiota, mas existem centenas de milhares de micro-organismos em várias partes do seu corpo que podem ou estar reparando alguns tecidos ou limpando alguns metabólitos que o corpo não iria mais utilizar e esses micro-organismos usam para o benefício deles. Então há uma troca. E nós precisamos levar isso em consideração, porque diante de um conflito em fase ativa, eles podem estar ali proliferando e muitas vezes eles estão mais ajudando do que atrapalhando, mas a coisa toda pode sair do controle. Esse padrão biológico me faz lembrar muito quando eu estava na faculdade. Sempre que eu tinha semana de prova, assim que a semana de prova terminava, eu tinha algum sintoma, seja uma gripe, infecção de garganta, tosse, sempre me acontecia alguma coisa assim. Hoje eu entendo que isso pode estar relacionado com todos esses padrões biológicos que nós vivemos. Eu estava em fase de estresse, o corpo estava vivendo ali uma sobrecarga. Quando eu saía do estresse, o corpo manifestava com todo esse sentido biológico de me recuperar. É como se fosse assim, Rodrigo, agora você saiu da guerra. Agora todos esses micro-organismos que entraram em ação lá atrás, quando você estava em atividade, agora o bicho pegou, você chegou no teu limite. Relaxa, descansa, fica quieto, deixa eu te recuperar. Deixa a gente te recuperar. Porque em muitos casos, vírus, fungos e bactérias, eles podem estar te ajudando e não te atrapalhando. Repetindo, em muitos casos, mas não em todos os casos. É claro que a gente tem que ter cuidado com vírus, fungos e bactérias. Mas também não precisamos ter esse medo absurdo que tudo que você pega, que você acha que é uma virose e nem sempre é. Algumas vezes que você tem esses sintomas, que muitas vezes são confundidos com gripe, podem estar relacionados com fases de resolução de conflitos que você viveu. E a pergunta que você deve fazer é exatamente essa. Da próxima vez que você tiver um sintoma gripal ou um sintoma de infecção, só se pergunta, será que eu vivi alguma coisa e estou resolvendo? Se você não encontrar nada, provavelmente você pegou alguma coisa e teu corpo está combatendo. Mas eu convido você a sempre fazer esse exercício e com o tempo você pode começar a encontrar padrões. Assim como eu encontrei lá atrás, nas semanas de provas, que eu sempre tinha alguma coisa. Então eu quero finalizar esse vídeo falando mais uma vez do meu tratamento. Ele se baseia em buscar junto com você se existe um sentido biológico para a doença ou sintoma que você está tendo. Sempre usando muito bom senso, sem excluir nenhum tratamento, mas com a intenção de ser certeiro e preciso no teu processo de solução e de resolução. A intenção de te ajudar a achar a melhor solução para o teu caso, ou a melhor maneira de fazer isso. Seja mudando teus hábitos, seja te ajudando a olhar diferente para um problema e também ajudando você com técnicas de modulação do sistema nervoso. Eu convido você a deixar aqui nos comentários qual é o sintoma que você tem que mais te incomoda. Seja uma doença, uma dor, um problema. Deixa nos comentários que eu vou responder todos. Mais uma vez, eu peço para você, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal. Se quiser agendar uma consulta comigo, clica no link que está na descrição desse vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo até aqui e até a próxima.